Eu tive muitas dificuldades quando ingressei à faculdade de economia para fazer a economia. Nós continuamos ainda com uma percepção popular de que os medicamentos de baixa qualidade continuam em circulação, né? No nosso mercado, Principalmente nas zonas recônditas, sim, nos nos subúrbios. mercados informais. Quais medidas é que tem a agência criado para que então essas práticas sejam Minimizadas. sejam minimizadas? Ok. Então, a Armed é uma instituição muito jovem, mas que está a dar os primeiros passos. Saudações farmacológicas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do NúcleoCast. Aquele que é meu, é teu, é nosso, é de todos os farmacêuticos, né? Certamente, E todo o pessoal envolvido do ramo da saúde. Hoje, antes de começarmos, vamos desejar um feliz ano novo certo. a todos, Yeah. que tenhamos todos sucessos esse ano e que sejamos todos prósperos, né? Isso. Vamos todos atingir as nossas metas nas calmas. A regra é simples. 03. Sim, É o certo. código. Exatamente. Subscrevam aí, então. Yeah. Sim, não Esquece. só para dizer no final do vídeo, mas vá lá, subscrevam o nosso canal, partilhem, comentem sempre, porque ajudam-nos a engajar. Temos metas para alcançar e pronto, só vocês é que podem nos ajudar. Então, E juntos nós somos aquela pilha, sempre mais família. fortes. Juntos Yeah. somos sempre mais fortes. Não tem como. Já disse o grandíssimo Dr. Wilson. Prontos, para a primeira edição do ano 2026 do NúcleoCast, nós temos aqui um grande senhor, né, do ramo da saúde em Angola, de nacionalidade angolana, do Sambizanga. É detentor de um Master em Ciências Farmacêuticas pelo Instituto Superior de Farmácia de Kharkov, que é da ES-URSS. Hoje, apenas Academia de Farmácia de Kharkov. União Soviética. Especializado em indústria farmacêutica pela Farmácia Central dos Hospitais de Paris. Falei bem, Paris. Sim, lá mesmo na França. Paris. Docente da Universidade Jean Piaget de Angola. Docente da Universidade Privada de Angola. Docente da Universidade Metodista de Angola. É presidente do Colégio de Deontologia e Legislação Farmacêutica da Ordem dos Farmacêuticos de Angola. E não menos importante, estamos com o diretor-geral da Armed, que é a Agência Reguladora de Medicamentos, Dr. Pombal Mayembe. Então, seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso podcast. Seja muito bem-vindo à nossa mesa para termos, então, essa horinha de conversa, que é, no fundo, uma conversa de pai para filhos, né? Certo. Então, seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Saudações. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite. Eu digo, o nível mais alto do agradecimento é dizer obrigado. Amém. Obrigado. Então, saudações farmacêuticas, farmacológicas. Exatamente. Obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado. Pronto, nós vamos começar, vamos dar início aqui à nossa conversa com o doutor, em que a primeira questão é sempre, né, perceber, porque gostamos sempre de perceber de onde é que o nosso convidado partiu, né? O gosto pela farmácia ou pelo ramo da saúde. Como é que começou, doutor Pombal? Foi muito simples. Enquanto ainda pequeno, eu gostava de tentar extrair alguma essência das flores. Ok. Esta flor é a rosa. Ok. A rosa eu pegava nas flores e colocava dentro de uma lata, levava ao fogo para tentar ferver. Ok. Exalava aquele cheiro, mas na verdade o método
não dominava, era pequeno e Uma curiosidade. uma curiosidade. Pensava que com aquele método ferver as flores da rosa poderia obter alguma essência. Ok. Até porque cheirava bem. Sim, Mas a a ideia era obter um perfume. Ok. Ok. Acho que é daí. Eram os primeiros sinais de que um dia viria a ser farmacêutico. Ok. Interessante. Bastante, Né? Já, bastante. desde pequeno, a partir para experiências que mais tarde se transformaram em Realidade. experiências laboratoriais. Acreditamos também que o doutor, enquanto estudante deste ramo, passou pelos laboratórios, né? Da universidade, do Instituto de Farmácia de Kharkov. Como é que foi essa experiência então na altura? Foi uma boa experiência. Nós, na verdade, tínhamos todos os laboratórios para todas as disciplinas técnicas. Nós tínhamos laboratórios. Em primeiro lugar, quando nós chegamos no ano de língua, já recebemos os livros que havíamos de utilizar o ano todo. Muito bem. E os livros eram devolvidos no fim do semestre ou do ano. E no curso propriamente dito não era diferente. Recebíamos os livros, todos eles, sem exceção. Usávamos os livros para disciplinas semestrais. No fim do semestre devolvíamos os livros. E para as disciplinas anuais e também devolvíamos os livros. Se porventura um dos livros fosse danificado, a universidade cobrava, né? O Instituto Ok. Superior, no caso, Obviamente. cobrava, tínhamos que pagar para a reposição do livro. Mas já aconteceu, doutor, esses casos de... Sim, porque do os livro livros não perder? eram novos, já Ok. eram livros que já vinham Reutilizados. a ser utilizados Ok. ao longo dos anos. Mas e, não é já furto, não? Essas coisas não faltam. Há sempre aqueles estudantes ardilosos Chatos. que querem subtrair o livro, depois até pode dizer que o livro Perdeu. desapareceu, foi extraviado, mas ele guardou o livro consigo. E guardando, na mesma a universidade mandava pagar. Ok. Ou seja, a universidade não perdia. Sim, certo. Quer dizer, a política era boa, né? Partindo dessa premissa. E a exigência era muito grande, doutor. Enquanto estudante. Sim, sim. A Ok. exigência era muito grande, eu diria muito alta. Sim. Porquê? Porque o sistema era: nós temos aula agora, uma aula magna, amanhã, se tivermos a mesma disciplina, primeiro fazíamos um quiz e era obrigatório. Ok. Ou seja, nós tínhamos quiz todos os dias. Isso é antigo, então. É verdade. Se no dia nós tivéssemos, por exemplo, 5 ou 4 disciplinas, tínhamos 5 ou 4 quiz para fazer. Ok. Chato. Então, e naquela altura, Vamos recuar ainda já um bocadinho por cima, para cá, para nós aqui em Angola, como é que era? É porque eu quero também já que entender pronto, já como é que o doutor foi lá parar. Sim, para Como fora. é que eu fui parar na ex-União Soviética? Eu, antes de sair de Angola, já estava a estudar o primeiro ano da Faculdade de Economia. Economia. É mais uma curiosidade, sim. Absolutamente. Como é que eu parto da economia Economia. para as ciências farmacêuticas? Sim. Pois é, São então, e através de uma amiga, fiquei a saber que existia o Instituto Nacional de Bolsa de Estudo, Ok, chamado INAB. INAB. Hoje é INAB, mudou. certo. Pois é, então eu fui ao INAB, fiz a minha inscrição, esperamos, preenchemos e entregamos toda a documentação que era solicitada na altura. Entregamos toda a documentação. Ao fim de um mês, mais ou menos, eles publicaram a lista dos candidatos que eram aceites. Na altura, nós tínhamos a possibilidade de fazer 3 escolhas, Ok. 3 opções. Fiz 3 opções. A primeira opção Economia? era
não era economia, que eu fui calhar também na faculdade de economia casualmente. Oh, Sim, tudo imprevisível é na vida tudo do doutor. imprevisível. A primeira escolha era ciências, como é que chama? De diplomacia internacional, qualquer Ok. coisa As relações ligado. internacionais. Acho que são relações internacionais. Esse era o meu primeiro curso. O segundo curso era medicina. Ok. Medicina. Já não me lembro qual era a minha terceira opção. Mas não era Sou- ciências farmacêuticas. Não, nunca ocorreu na minha cabeça Ok. que pudesse fazer Três ciências opções e farmacêuticas. nenhuma delas foi Não, farmácia. nenhuma delas. E quando sai a lista, na publicação da lista, o meu nome estava para fazer ciências farmacêuticas Que engraçado. na antiga União Soviética. Ainda fui para reclamar que eu queria mesmo que me colocassem na lista dos que foram para fazer as ciências, De relações as relações internacionais. internacionais. Que eu sonhava trabalhar um dia numa embaixada, Ok. por aí. Portanto, pronto. E qual foi o conselho que eu recebi? Pode ir, quando chegar em Moscovo, Depois, lá na embaixada, pode solicitar a troca. Ok. Mas eu depois percebi que não seria possível. a realidade é outra. Não seria possível. Por quê? Porque se a partir do país, o país já colocou cadastrou tudo. numa lista, isso significa que a escolha feita pelo próprio governo era de acordo com as suas necessidades. Sim. E Sim. tem graça que naquele ano nós fomos 3 colegas Ok. para as ciências farmacêuticas. Aliás, 2 para as ciências farmacêuticas É o e paixão um do foi para fazer o ensino médio. Uhum. O ensino médio. Ok. Pois é. Então fomos. Fomos, eu e o colega que estávamos na lista das ciências farmacêuticas. É que o colega dele, por acaso. Sim, Só é curiosidade. o Dr. José Sebastião, coronel. Ok. Sim, estava comigo. E o outro colega é o João de Deus. Não sei onde para esse colega. Acho que deve ter imigrado. E foi para fazer o ensino médio. E não voltou nunca mais. Não, ele voltou. Voltou, trabalhou e depois desapareceu. Já não tenho informação sobre o colega. Então, é. O Dr. José Sebastião, vocês conhecem. Está aí, o coronel. Sim, sim, sim. Está no exército. É muitas voltas. É, muita É caminhada. economia. Absolutamente. A medicina, ciências, a farmacêutica, as relações internacionais, a ligação toda, doutor Di. Economia para as ciências farmacêuticas. Pronto, Zé, como é que foi isso, doutor? A dificuldade, não houve? Eu tive muitas dificuldades quando ingressei à faculdade de economia para fazer a economia. Muitas dificuldades. Primeiro, os nossos professores, grande parte, eram cubanos naquele tempo. Ok. Eram cubanos e, salvo um dos que era o nosso professor de matemática, o Dr. Fulopinga Lando Vitor, foi deputado Depois e foi de um partido também que ele fundou. Sim. Ele fundou um partido, que a terra lhe seja leve. memória. Ele sim. foi meu professor de matemática já no primeiro ano. Diziam que era muito duro. Era duro, mas era um bom professor. É mesmo isso. Sim. Era um bom professor. Duro, com Não, isso quer dizer, era a nossa exigente. linguagem atual, Sim. exatamente. Era exigente. Na nossa Sim, linguagem atual Sim. utilizamos o duro, que é para Exatamente. dizer que era mesmo de um QI muito avançado. Né? Tá. Aquilo A que exigência fazia. dele, eu acho que sobre 5 ultrapassava a nota 5. Sim, mas era um muito bom professor. Ok. Ele não tinha matéria para projetar, Ok. não levava livro,
só entrava na sala com giz. E Uau. os 2 módulos que ele tinha, ele fazia falando. Falava, escrevia aquilo que, quando quisesse escrever, escrevia. Se tivesse que dar um exercício, escrevia o exercício no quadro e nós passávamos no caderno, ficávamos lá a fazer o exercício. Mas eram bons momentos, Memórias boas. era um profissional dedicado. Tem-no como uma das suas maiores referências dentro do ramo da Por educação, acaso sim, né? por acaso sim. No ramo do ensino, Sim. sim. E, doutor, quais foram os principais desafios, né, na altura, enquanto estudante de ciências farmacêuticas, visto que não foi para fazer farmácia? Então, quais foram os principais desafios que enfrentou, as dificuldades? Como foi esse processo de adaptação? A língua em si, diferente. É verdade. Quer dizer, quando saio daqui, já fui para fazer farmácia, mas não escolhi. Não era a sua vontade, exatamente. Não era a minha vontade. Sim. Era a vontade do país. O governo nos inscreveu neste curso porque era necessidade. Sim. E foi bom. Foi Ainda bom é. porque na altura, quando nós estávamos a sair, em 82, já tínhamos colegas farmacêuticos que estudaram no Congo, há um que estudou nos Estados Unidos, também falecido, que a terra lhe seja leve. Tínhamos 4 que estudaram no Congo, Dr. Finda, Dr. Sadi Sambo, a doutora Ana Aguiar, o Dr. Freitas, é falecido, que a terra lhe seja leve, e o Dr. Singh Antônio, que estudou nos Estados Unidos. Mas depois, quando chegou no 3º ano, parece que houve problema, ele teve que regressar e foi concluir o curso de Ciências Farmacêuticas na República do Congo, Democrática do Congo. Ok. Por isso, desafios eram muitas. Começando pela língua, a língua russa. Mas lá tem uma metodologia com os equipamentos, laboratório para estudo de línguas. E isso facilitou um pouco. E também a inserção dos estrangeiros no meio dos nacionais também facilitou. Porque depois éramos misturados e no lado tínhamos que estar pelo menos com um russo no quarto para facilitar a adaptação, a aprendizagem da língua. Era muito bom. Eu particularmente tive alguma facilidade porque já sabia falar francês. Sabia falar francês e a língua russa tem palavras só deles, né? Palavras russas, mas também tem palavras que nós denominamos de palavras internacionais. Sim. E isso facilitou, particularmente para mim, a minha aprendizagem da língua russa. E até ajudava os colegas. E também a nossa professora de língua russa sabia falar francês, então facilitava a comunicação. Quando não soubéssemos do significado de alguma palavra, ela traduzia em francês e eu comunicava aos colegas. E isso facilitou a nossa aprendizagem no ano de língua. É a chamada o ano preparatório, não é? Sim. Que em língua russa tem uma palavra muito difícil que as pessoas no início não sabiam pronunciar. Qual é essa? Подготовительный факультет. Подготовительный факультет, ou seja, faculdade preparatória. Repete isso, Fred. Подготовительный факультет. Facultet. Te peguei. Muito bom. Isso é fascinante de perceber como é que... Porque nós estamos diante de personalidades que nós
Depois não percebemos como é que qual é a história dessas personalidades. Sim, E é sim. bonito entender então Uhum. como é que tem sido essa caminhada, né? Desde que começou, né? Então vamos falar já um bocado sobre o setor farmacêutico em si, mas do passado, né? Quando falamos sobre o setor farmacêutico, né? Mais lá para trás, o que representa a Angomédica, doutor? Na história do setor farmacêutico. A Angomédica na história do setor farmacêutico começou por uma importadora de medicamentos e tecnologia de saúde. Hoje, Ok. antigamente, nós chamávamos equipamentos. Era uma empresa estatal da UE, não é? Unidade estatal, Sim. Ok. e só importava. Angomédica Isso só importava é novidade meios para nós. médicos, medicamentos. Uh, lá para os anos, o fim dos anos 80, anos 90, pensou-se transformar a Angomédica numa unidade de produção de medicamentos. Ok. E assim, com o surgimento do projeto 1 Medicamentos Essenciais, foi transformada a Angomédica de importadora e distribuidora para a Angomédica Unidade Fabril, com 3 unidades inicialmente: a unidade de Luanda, a unidade de Benguela e a unidade inicialmente que estaria no Dundo, não é? Na Lunda Norte, mas depois foi transferida para a província de Malange. A unidade de Luanda, de acordo com o projeto Medicamentos Essenciais, veio para produzir formas sólidas, comprimidos, cápsulas, formas pastosas, estamos a falar de pomadas, supositórios semi-sólidos, xaropes e soros. Por quê? Porque os soros, as pessoas diziam, mas por que nós estamos a importar soros se fazer um soro, por exemplo, dextrosa 5% ou glicose 5%, é só misturar açúcar com Com água. água. E o cloreto de sódio é Só só o misturar sal açúcar com água. com Então, sal. nós também podemos fabricar. Sim. Pois é, então, com este projeto, Medicamentos Essenciais, nós em Luanda tínhamos estas formas farmacêuticas que preparávamos. Formas sólidas, semissólidas, Pastosas e líquidas. pastosas, líquidas. Até os parenterais, né? Que são os soros Sim, em grande volume. exatamente. A curiosidade aqui agora é o porquê que não se deu a sequência. Sim, é porque nós já estávamos bem, minimamente bem na época. Sim, porque os medicamentos que nós produzíamos eram distribuídos para todo o país. Para todo o país. Nós tínhamos 2 polos. Há um representante, um colega nosso que estava em Cabinda, por exemplo, Ok. e os outros medicamentos eram distribuídos para as províncias. Agora, o porquê que não deu continuidade, este é um problema um pouco difícil para explicar aqui. Nós também procurávamos saber, mas porquê? Ok. E pronto, só sabemos que em 2004 a Angomédica parou, né? Sim. Parou e com a possibilidade de transitar para Uma indústria. uma gestão privada. Uma gestão privada. Mas hoje já estamos em condições de dizer que caminhamos no sentido de chegarmos a uma nova Angomédica. Ou pelo menos estamos a criar essas condições. Eu não sei se vai ser nova Angomédica, não sei.
Eu não sei, eu não gostava de abordar muito este assunto relativo à angomédica, Sim, mas só sei que estão a surgir novos projetos exatamente neste sentido. de fórum privado, não é? Para a implementação de fábricas de medicamentos e outros produtos de saúde. E nesta senda, os projetos estão bem encaminhados, Bem haja. sim, e estamos à espera para que a Organização Mundial da Saúde nos preste mão forte para auxiliar na certificação desses projetos. Ok. Então, vamos falar um pouco do campo da docência, né? Certo, Nós, certo. o professor doutor, é docente há muitos anos. Muita experiência. Foi nosso professor Yeah. de deontologia, Yeah. ética e deontologia farmacêutica. Doutor, lembra-se da primeira vez que entrou numa sala de aulas para lecionar? Como é que foi A sensação em si. a sensação em si? Bem, eu já comecei a fazer esse trabalho de docência há muitos anos, muito antes mesmo de ir estudar as ciências farmacêuticas. Eu, logo nos primeiros momentos, estou a falar dos anos 80, eu já fui professor de inglês. No Sambizang isso? Não, no Zingambandi. Ok. Zingambandi, não. Angola Quiloange. Angola Quiloange, atrás do IMEC. Sim. Rangel. Lá atrás. Angola Quiloange. Eu já dei aulas de inglês lá. É curiosidade Mas- para nós. Aulas de inglês. Sim. Aquele inglês básico, nós na altura, o país estava à procura de quadros e fizemos testes pelo Ministério da Educação. Depois participamos num curso de capacitação e nós e outros colegas fomos aceitos. Eu fui colocado na altura no Angola Quiloange, onde eu dei aulas de inglês durante 6 meses. Depois surgiu uma proposta no Ministério do Comércio. Eu fui trabalhar no Ministério do Comércio naquele tempo da Egrosbal, Egrosbind, que eram projetos do Ministério do Comércio. E eu fui trabalhar no Ministério do Comércio. E eu saio do Ministério do Comércio, ainda antes já dava aulas de francês na Aliança Francesa, tanto o inglês no Angola Quiloange Ok. e aulas de Há francês muita mistura. na doutor. Aliança Francesa, sim. Já estávamos a Inglês, tentar, francês. exatamente. Já era formado na altura? Só tinha o ensino médio. Ok. Sim, tinha o ensino médio. É assim que consegui entrar na Faculdade de Economia. Ok. Sim. Na altura só tinha o ensino médio. Portanto, 12ª classe, né? Como chamam agora. Sim. E pronto. Dei aulas na Aliança Francesa, no Angola Quiloange, e, entretanto, trabalhava no Ministério do Comércio lá no Porto, lá embaixo, que chamam o Palácio de Vidros. Sim. Sim. E pronto. Depois da minha formação em ciências farmacêuticas, regresso ao país. O ingresso para o Ministério da Saúde foi praticamente automática, porque o país tinha poucos quadros. Quando regressamos, eu cheguei em 88, mas comecei a trabalhar em 89. 89, fui colocado no Ministério da Saúde, na Direção Nacional de Medicamentos e Equipamentos. Ok. Pois é. Entretanto, porque tínhamos muito tempo e queríamos também ajudar os jovens no ensino. E eu comecei a dar aulas na Faculdade de Medicina,
aulas de farmacologia. E quem me convida para a Faculdade de Medicina é o professor Dr. Santos Nicolau. Ok. Então, trabalhei com o Dr. Santos, trabalhei com a doutora Beatriz Lelo, o Dr. André Pedro Neto. Nós 4 estávamos no mesmo grupo e a lecionar a farmacologia na Faculdade de Medicina. Muito Tanto, tempo. nos primeiros momentos, para mim, não era assim tão estranho, porque já tinha a rotina de dar aula, então Ok. não era assim muito estranho. A partir daí, tornou-se uma referência para todos nós jovens, né? E antes de nós tem uma formado camada muita que gente, veio, muita que gente. veio uma camada que vem antes de nós, Sim. que também tem o doutor como referência do setor farmacêutico. Mas falando de referências dentro do setor farmacêutico, quais foram as maiores referências que o doutor teve dentro do ramo da farmácia em Angola? Dentro do ramo da farmácia... Pode também citar colegas, né? Claro, Exatamente. claro, Sim, claro. Nós temos os nossos colegas, os primeiros farmacêuticos que já estavam a trabalhar, né? Um deles é o Dr. Sadi Samba, Dr. já Sadi. falei dele. Uma referência É uma referência para mim, é um grande mestre. para toda a Porque classe. quando nós chegamos lá da formação, eu já encontrei o Dr. Sadi a trabalhar. A doutora Ana Guiar já estava a trabalhar. O colega falecido, o Dr. Mampuia Toto Nziuki, é uma grande referência. São pessoas que nos acolheram. Nós, quando chegamos, só éramos 2. Eu falei do Dr. José Sebastião, Sim. o coronel. Chegamos naquela altura. Eu fiquei no Ministério da Saúde e o Dr. José Sebastião foi para o Exército. Portanto, já éramos separados porque era preciso mesmo, era preciso. Era Portanto, muita como demanda. referência, são estes. Depois de nós começaram a chegar outros colegas. Chegou o Dr. Santos, que veio de Cuba. O Dr. Daniel Antônio veio de Cuba. Entre outros. Hoje já não conseguimos citar praticamente todos. Muita história. Pá, é muita gente envolvida Sim, nesse muita processo. gente envolvida. E hoje vemos que todo esse pessoal conseguiu transformar a farmácia em Angola num ramo de muito respeito. Num ramo de muito respeito. A todos esses senhores nós devemos agradecer. Certamente, Porque hoje conseguem abrir caminho para nós conseguirmos Caminho, criar então sim. e conseguirmos caminhar dentro daquilo que é a farmácia que os nossos grandes senhores conseguiram nos passar em tempos de universidade. Pronto, o doutor pronto, diretor da Agência Reguladora de Medicamentos. Qual é o balanço que faz dos últimos 3 anos das atividades então da Agência Reguladora de Medicamentos? Bom, antes de atacar, entre aspas, Sim. esta pergunta, deixa-me falar ainda do ensino superior, Sim. que lecionam as ciências farmacêuticas. Quando começou a Universidade Jean Piaget, o Dr. André Pedro Neto foi convidado para poder criar este curso de ciências farmacêuticas. E é o Dr. André Pedro Neto que me convida para ingressar à Universidade de Jean Piaget. Mas antes, nós temos o Dr. Zangulo, Sim. Antônio Pedro. Pois é. Porque antes de surgir o Piaget, surgiu o ISPRA,
que é o Instituto Superior, não é? Privado de Angola, que hoje foi transformado em Universidade Privada de Angola, UPRA. Sim. Certo. Então, o doutor Antônio Pedro Cotala Zangulo é que me convida primeiro para o ISPRA, o ISPRA, hoje UPRA, Certo. Universidade Privada de Angola. Depois surgiu o Piaget. O Piaget veio depois do ISPRA. Sim. Ok. Pois é, então começamos a dar os primeiros passos Do das ciências século. farmacêuticas que não existiam em Angola. Começou assim. Então foi muito árduo esse processo. Exatamente. Agora, relativamente ao balanço que se faz das atividades da Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologia de Saúde, a nossa ARMED é uma instituição muito jovem, nasceu em 2021 à luz do decreto presidencial 136/21, de 1 de junho, onde nós temos os estatutos da ARMED. Sim. No início foi difícil, é uma instituição nova que veio da transição da Direção Nacional de Medicamentos e Equipamentos para a agência. Certo. Havia necessidade de nós fazermos um grande trabalho. Como é que nasce a ARMED? A Direção Nacional de Medicamentos e Equipamentos não tratava só da parte da regulação e regulamentação farmacêutica, mas também ocupava-se da logística farmacêutica. Ou seja, a direção da NME era árbitro e jogador. E não poderia ser assim. Não poderia ser assim. E então, em 2007, nós solicitamos a primeira avaliação da DNME como uma entidade que trata da regulação e regulamentação farmacêutica. E desta avaliação, que foi conduzida graças ao nosso colega farmacêutico que trabalhou na OMS Afro, em Brazzaville, o colega Dr. Mankele. Então fizemos este trabalho em 2007 e em 2010 conseguimos a aprovação da Política Nacional Farmacêutica. 3 anos depois. Graças ao decreto 180/10 de 18 de agosto. Este decreto, para ser aplicado, havia necessidade de uma regulamentação. É assim que trabalhamos no regulamento do exercício da atividade farmacêutica, publicado no decreto 191/10, são do mesmo ano, por sinal, de 1 de setembro. Portanto, este regulamento veio para podermos aplicar o que está plasmado no decreto 180/10. Então, depois deste tempo, nós começamos a trabalhar na criação de uma agência, ou seja, tínhamos que largar, passo o termo, a parte da logística. A logística era ainda com a ARMED e tínhamos que criar um ente para tratar da logística. Foi assim que surge a SECOMA. Tanto eu, em comissão de serviço, vou nos anos 2009, 2011,
preparar condições para a criação da SECOMA. Sim. Foi criada a SECOMA, à luz do decreto, não tenho em mente o número do decreto, mas a partir de 2014 surge a SECOMA com o primeiro diretor, Dr. Mateus Matheus Fernandes. João Sebastião Fernandes. Grande doutor Mateus. Foi o primeiro diretor da SECOMA. E de lá para cá, em 2021, surge a Armed, aprovado graças aos estatutos que acabamos de referir, que estão publicados no decreto 136/21 de 1 de junho. Ok. Então, a Armed é uma instituição muito jovem, mas que está a dar os primeiros passos. Assim, ainda na vigência da diretora Catiza Mangueira, em 2022, nós solicitamos mais uma avaliação à Organização Mundial da Saúde para vermos em que pé estava a Armed. Foi criada em 21, um ano depois solicitamos essa avaliação. E só para vermos como é que estava o crescimento da Armed. E então recebemos uma delegação da OMS Afro, de Brazzaville, e da OMS Genebra, na Suíça. Os peritos vieram para nos ajudar a fazer a nossa autoavaliação. Nós, Angola, é que solicitamos, através do Ministério da Saúde, solicitamos esta autoavaliação, e da avaliação feita, revelou-se que nós estávamos no nível 1 de maturidade como agência ou autoridade reguladora, porque a OMS definiu 4 níveis de maturidade, não é? Para as autoridades reguladoras. E nós, o resultado no fim da avaliação era nível 1 e deram muitas recomendações. Em 2022, nesse Em caso. 2022, no caso. Estamos em 26 já. Sim, senhor. Passando. Em 2022. E a partir daquela data, isso foi no mês de novembro, a Armed elaborou um plano de desenvolvimento institucional, IDP. E este plano é para ajudar a darmos resposta a todas as recomendações que foram deixadas na avaliação de 2022. E é o trabalho que estamos a fazer. Em 2023 solicitamos ou seja, definimos que de 6 em 6 meses houvesse uma sessão de monitorização, acompanhamento por parte da OMS, para ver como é que nós estamos a dar resposta às recomendações que foram deixadas na avaliação de 2022. Fizemos uma avaliação em 2023, uma segunda avaliação em 2024. De lá para cá, estamos a trabalhar com consultores Internacionais ou internacionais, com o apoio da Organização Mundial da Saúde, esse apoio técnico que nos dá a Organização Mundial da Saúde. O escritório de Luanda nos apoia nisto e está sempre conosco a acompanhar a forma como nós estamos a trabalhar nas respostas que estamos a dar, para irmos eliminando as recomendações ou dando resposta às recomendações deixadas em 2022. Recentemente recebemos uma consultora que trabalhou conosco no mês de setembro, voltou a trabalhar conosco agora no mês de dezembro passado, 2025, e estamos a evoluir pouco a pouco. Agora, nós
já eliminamos praticamente metade das recomendações que foram deixadas em 2022 e neste momento estamos a trabalhar num roteiro para podermos dar resposta à outra metade das recomendações que precisamos eliminar para Avançar de nível. avançarmos de novo. E a nossa meta até 2027, 2027 atingirmos o nível 3 de maturidade. Boas. É o último nível exigido, doutor? Não, O o último é o penúltimo. 4. É o 4. Só são 4 níveis. Ok. Sim, senhor. As especificações do nível 2 são quais, doutor? São muito. Eu queria aqui mais ou Bom, menos eu já queria perceber. que eu tivesse aqui uma cábula para poderem ver Sim, quais são as verificar. especificações. Exato. Sim. Portanto, isto nós podemos encontrar naquilo que se chama uma ferramenta criada pela Organização Mundial da Saúde, que é a ferramenta chamada GBT. O GBT é a Global Benchmarking Tool, é um instrumento, uma ferramenta onde temos o nível 1, o que é Uma preciso, espécie de já formulário. uma espécie de Guia. formulário, sim. Que diz, no nível 1, a autoridade reguladora deve Precisa ter preencher isso. este requisito. O nível 3 são estes requisitos na base das funções ou competências das autoridades reguladoras. São 9 funções. Por exemplo, o licenciamento dos estabelecimentos farmacêuticos é uma função. Ensaios clínicos é outra função. Controle de qualidade de medicamentos e outros meios de saúde é outra função. A inspeção farmacêutica é função. Enfim, até totalizar 9 funções. Uau! Doutor, isso Desafio grande. as nossas organizações precisam basicamente se adequar, vamos falar só das organizações de saúde em Angola, precisam basicamente se adequar a esse sistema que é para poderem desenvolver as suas atividades. Será que isso é um empecilho? Tem dificultado um bocado o processo? Não, isso não dificulta o processo. As instituições devem estar alinhadas. Tendo em conta que o que eu acabo de dizer, por exemplo, este compromisso que nós temos do GBT para podermos elevar o nível de maturidade da nossa sim. autoridade reguladora, nós só precisamos da colaboração das nossas instituições para que isto seja um facto. Mas nós, como Armed, que estamos no centro, nós somos o pivô desta tarefa, temos que nos empenhar mais, estarmos juntos para podermos avançar. Muito bem. O doutor falou há pouco tempo sobre a SECOMA. A minha questão, a fim de podermos então perceber e elucidar os internautas e os nossos seguidores também, a SECOMA acaba por ser um braço da Armed? A SECOMA é uma instituição, uma direção, uma das direções do Ministério da Saúde. É um órgão de apoio logístico, no caso. A SECOMA para a Armed é uma instituição regulada. Apesar de ser uma instituição do Estado, adstrito ao Ministério da Saúde, a atividade que exerce a SECOMA é regulada pela Armed. Pela Armed. Então agora percebi mesmo. Nós continuamos ainda com uma percepção popular de que os medicamentos de baixa qualidade continuam em circulação. No nosso principalmente mercado, nas zonas recônditas. sim, nos Nos subúrbios. mercados informais. Quais medidas é que tem a agência criado para que então essas práticas sejam minimizadas. sejam minimizadas?
Eh, a presença de medicamentos falsificados e de baixa qualidade não é só um problema do nosso país, Exatamente. mas a Armed, em parceria com as outras instituições, está a trabalhar na fiscalização e a cerrar as fileiras nos pontos de entrada das mercadorias para minimizar. Tanto aqui é redobrar esforços no sentido de todos nós sermos vigilantes. Se os colegas estão a dizer que não é só aqui, mas também está a verificar-se nas zonas recônditas, é porque refugiam-se Exatamente. do olho de quem está Exatamente. atento Sim, e sim. vão esconder-se lá Mais lá para trás. muito longe. Portanto, São zonas que também serão atacadas já. é verdade. Por isso é que temos que fazer um esforço, redobrar esforços na fiscalização, acompanhamento dos pontos de entrada, não é? Para podermos minimizar o máximo possível. Que isso não é só problema de Angola, é problema praticamente de muitos países, principalmente em África. Ok. Certo. A quando das leis, né, estabelecidas pela Agência Reguladora de Medicamentos, todas as instituições, vamos dizer, farmacêuticas, conseguem se adequar a essas leis, ou a agência tem enfrentado problemas para principalmente o licenciamento de farmácias, depósitos? Como é que tem sido esse processo, doutor? Esse processo anda na normalidade no seu todo, porque os estabelecimentos licenciados, principalmente os importadores e distribuidores, não têm tanto problema. Verifica-se um pequeno problema relativamente às instituições ou os estabelecimentos de venda a retalho, porque alguns proprietários desses estabelecimentos acham que podem trabalhar mesmo sem ter a devida autorização. Por isso, aqui, mais uma vez, nós, com a nossa fiscalização, aqueles estabelecimentos, procuramos sempre, além da parte pedagógica, persuadi-los para poderem fazer o licenciamento e estarem de acordo com aquilo que estabelece a legislação em vigor, não é? Mas também existem aqueles que acham que, mesmo sem competência, devem fazer algum trabalho para um certo proveito. Mas estamos a trabalhar no sentido de chamar à razão Sim. estes organismos que acham que podem passar por cima da lei. Mas, na verdade, isto é um problema, mas estamos a tentar combater isso. Mas será que esses Temos que combater os proprietários desses estabelecimentos sentem, porque pelas práticas que se veem, será que existe algum déficit de comunicação? Nós podemos passar melhor a informação, ou o doutor acha que é mesmo a teimosia, né, do proprietário em si, porque as informações são claras, assim, são muito bem passadas. Sim. Então há aqui uma necessidade de talvez se elucidar melhor. O nosso país, eu acho que nem todos, mas há sempre aquela parte que acha que pode permanecer na informalidade. Pode permanecer na informalidade até que um dia apareça a fiscalização para dizer: não, eu já procurei os vossos serviços, mas não consegui. Tal. Mas
Nós temos um site, por exemplo. Sim. Temos um site e as pessoas podem Acessar aceder ao site e encontrar lá tudo que eles precisarem. Mesmo para cadastrar, por exemplo, o estabelecimento, aquilo no abrir e fechar de olhos, faz o cadastro. Isso já não é problema. No início, é verdade, já tivemos problemas e abria-se o site 5, 10, 15 minutos, depois fechava e as pessoas reclamavam. Mas hoje já não se põe esse caso. Já estamos bem, pelo menos hoje. Sim, estamos. Porque mesmo aquelas pessoas que encontram dificuldades porque nem todo mundo domina a informática, na ótica, por exemplo, do utilizador, mas nós temos como é que digo, um posto, não é, de atendimento para apoiar, posto de apoio. Sim. Dentro da Armed, lá na Maianga. Basta a consultar os nossos serviços, nós damos esse apoio e não se cobra nada. É um apoio grátis, está mesmo esse serviço para poder apoiar quem tem dificuldade para fazer o cadastro da sua empresa. Assim como funciona para as empresas, funciona também para o licenciamento dos como é que se diz? Diretores técnicos, né? Das farmácias Sim. E os depósitos. Sim. Exatamente. Então, acho que o processo está mais dinâmico. Sim, e já pronto. facilita mais as coisas. Exatamente. Eu tenho aqui uma questão, doutor, que é mesmo ligada ao nosso panorama e é uma questão acadêmica, né? Enquanto docente acadêmico, enquanto diretor da Agência Reguladora de Medicamentos, onde é que termina a responsabilidade da Agência Reguladora de Medicamentos e começa a responsabilidade do profissional de saúde quando então um medicamento é mal utilizado? O que é que nós podemos... O que é que está na base disso? Bom, medicamento mal utilizado é ser responsabilidade do profissional. Porque, para já, por exemplo, se falarmos de uma farmácia, aparece o utente com uma receita, não basta fazer a verificação do que está na prescrição e depois preparar os medicamentos para poder fazer a dispensa. Certo. Isso não basta. No fim da dispensa é preciso dar aquela orientação de como o utente ou o paciente doente deve usar o medicamento que está prescrito. Mas acontece que às vezes os nossos colegas não têm essa paciência. Sim. Não têm essa paciência. Mas também dá-se o caso de quem está no balcão, por vezes, nem tem a formação adequada e devida para fazer a dispensação de medicamentos e o atendimento no balcão. Sim. Então, não tem nenhuma informação a dar ao doente. Exatamente. Depois do atendimento. Portanto, isto pode dar um problema, né? Pode dar um problema porque quando se fala, por exemplo, do erro médico, não é porque o erro foi cometido necessariamente pelo médico. No médico, sim. Portanto, todo o erro cometido neste fórum é considerado ou tido como um erro médico. Agora é que estão, por exemplo, a dizer, não, o erro do enfermeiro, o erro do técnico de farmácia, do farmacêutico, do técnico do laboratório. Que acontece também. Acontece. Análises erradas. Exatamente. Os falsos positivos e falsos negativos podem acontecer. Portanto, há que chamar aqui a responsabilidade de quem está a manusear o medicamento. Ou do lado de quem atende ou do lado de quem toma. Exato. O próprio que toma também... O utente também comete muitos erros. Sim. Muitos erros. Há pessoas que acham que começou a fazer começou a seguir uma terapia
e a dada altura começa a se sentir bem. Acha que não precisa terminar porque já se sente bem, então deixa de lado. Exato. Quando voltar a ter os sintomas, serão Volta de de forma novo, exacerbada. Daí que nós próprios estamos a provocar essa criação de resistência. Exatamente. Fala-se muito da resistência Sabato. antimicrobiana. Uhum. É como aquele velho problema que sempre trouxeram, né, na academia, que é o enfermeiro, pronto, cuidou, né? O farmacêutico, o médico Dispensou. prescreveu, Sim. O analista primeiro. o analista, Primeiro analista. deu o resultado dos exames, sim. o médico diagnosticou e prescreveu, Hum. o farmacêutico dispensou, E o doente... o enfermeiro deu a injeção. administrou, Sim, exatamente. sim, é nesse e caso. o utente Morreu. acabou por convalescer. De quem é a responsabilidade? E o Sim. doutor aflorou muito bem. Que são... É verdade. que é o velho problema que se traz. Sim. Exatamente. Por isso que o farmacêutico é o profissional do medicamento, o médico é o profissional do diagnóstico e o enfermeiro o profissional do doente. Ele é que é o dono do doente, ele é que cuida do doente. Exatamente. É. Então, só que nós como farmacêuticos, muitos ainda têm o tabu de que não podem... É complicado fazer a correção na prescrição do médico. Não se deve pensar dessa forma, doutor? Fazer correção não é bem assim. Nós podemos fazer a avaliação logo que recebemos uma receita e para tal é preciso ter conhecimento Exatamente. para podermos fazer essa avaliação. Se a farmacologia básica não temos, então não temos como avaliar uma receita. Absolutamente. E quando se pode fazer avaliação, normalmente, noutros países, podemos ligar para o colega que prescreveu para dizer está a acontecer isto, assim, assim, nesta receita. Ou então, orientar o próprio paciente para voltar ao médico que fez a prescrição. Absolutamente. É mais fácil assim. Mas não podemos, não é ético, Sim, né? não é. Dentro da farmácia, nós, ao atendermos o utente e corrigir uma prescrição, não podemos fazer isso. Muito bem. Pronto, doutor esteve na base da história do setor farmacêutico. Esteve não, está. Já está. Está na base da história do setor Sim. farmacêutico. Em Angola, obviamente. Contribuiu bastante com o seu saber, não é? Em várias áreas de atuação. Qual é o legado que quer deixar para as novas gerações, como nós, primeiro? E do que é que mais se orgulha de ter feito dentro do setor farmacêutico? Dizer o seguinte, eu tenho dito, em primeiro lugar, nós temos que ter foco. Foco e disciplina. Se não tivermos foco, não tivermos disciplina, não vamos conseguir. Mas a paciência resolve muita coisa. Temos que ter Deus. Muitos colegas dizem, você também fala de Deus, parece que não estudou. Mas se eu conseguir estudar é graças a Deus. Absolutamente. Pois é. Então, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. O foco, disciplina, paciência vem depois. É como aquela história de entre o homem e a doença, quem veio primeiro? A literatura diz que a doença é anterior ao homem. Sabem por quê? Não. Porque Deus, quando criou o mundo, criou tudo. O vírus, as bactérias, os fungos. Ou seja, a doença já foi criada, já existia antes de Deus criar o homem. Porque o homem foi criado em um último para governar tudo que Deus meteu no mundo. Daí que a doença é anterior ao homem.
Isso é muito complexo. Então, Yeah. até chega a ser filosófico. Sim. Sim. Chega a ser filosófico, porque a ciência não se distancia da filosofia. Certo. Absolutamente. Como prova Sócrates, Aristóteles, Galeno, Platão. o Platão, entre outros, não é? Antes de abraçar a ciência, começaram pela filosofia. Então, filosofia e ciência caminham juntas. Então, o legado que eu deixo é mesmo tudo o que nós fizemos. Do ponto de vista, por exemplo, associativismo, nós em 98 trabalhamos para o surgimento da Assofarma, a Associação, Sim, certo. não é, dos profissionais de farmácia de Angola. 2013, graças a Deus, conseguimos criar a OFA. Neste momento, OFA, CAPFA, Sim. só estamos a adequar para que a OFA tenha o seu decreto publicado na primeira série e não na terceira série. Com isto, quer dizer que nós estamos a trabalhar no sentido de a OFA ser uma associação Privado? de fórum público. Ok. Não. De fórum público. Só assim é que nós teremos uma ordem de facto. Muito bem. Em 2000, já 26 agora. Estamos em 2026. Amém. Esse é o ano do Os, setor. os juristas que nos ajudaram para fazer esta reforma Sim. disseram que este processo poderia levar tempo, mas nós estamos a trabalhar e estamos praticamente no fim e vamos voltar a sentar com os Uma entendidos notícia animadora. na matéria para podermos fechar este assunto. Ok. E do que é que mais se orgulha, então, de ter feito? Até o legado é tudo que o doutor já fez. E dentro de tudo que o doutor já fez, dentro do setor, o que é que mais se orgulha? O número de quadros que já formamos, É muito. isso é muito importante para nós. Muito importante. A partir da Faculdade de Medicina, das universidades Jean Piaget, Universidade Privada de Angola, a Universidade Metodista de Angola, o número de quadros que já formamos é um grande orgulho para nós. Um grande orgulho. Portanto, pelo menos uma pedrinha colocamos Exatamente. na edificação da pátria Com certeza. deste país, nossa nação, conseguimos fazer. E nós, com isso, curvamo-nos e o que temos a dizer é aquilo que o doutor disse no princípio da entrevista. Muito obrigado. Esse é o, Muitas graças. Muitas graças. esse é o nível máximo de agradecimento. Yeah. Aprendemos hoje com o doutor. Isso. Então é isso. Nós estamos já na reta final Certo. da nossa conversa. Nos sentimos como é que se diz? Regozijados Sim. pela presença do doutor Muito obrigado. e gostaríamos que voltasse numa próxima oportunidade. E está assim, gostaríamos que o doutor é que abrisse a porta para nós, né? Para que volte a sentar conosco. Então, o doutor tem umas últimas declarações, prestar conselhos à próxima geração que vem, A classe de toda, farmacêuticos. no geral. palavras para a classe de encorajamento. Sim, a palavra é simples. O Vladimir Ilyich Lenin. Vladimir Ilyich Lenin era um dos famosos na direção do KSS, que é o Partido Socialista da antiga União Soviética. É um dos fundadores daquela pátria. Ele dizia: estudar, estudar, estudar. Verdade. Com isto, eu fecho
este meu encontro e mais uma vez, obrigado pelo convite. Edição, por favor, a habitual salva de palmas para este momento. Aplausos. Estudar sem se parar. Absolutamente, absolutamente. Então, ficamos Estudar por é aqui. importante, então. Mais uma Bastante. edição do Núcleo Farmacêutico. Fechamos, né? Voltamos a nos ver muito em breve. Muito É em isso? breve mesmo. Yeah, Tens muito em novidades para o pessoal? breve. Tenho, não tenho. No off é melhor. Não, acompanha as nossas páginas, NúcleoCast, Facebook, acompanha NúcleoCast, Instagram. Estejam atentos e partilhem, subscrevam o nosso canal, comentem muito para que a informação, o algoritmo interprete e leve a informação para mais pessoas. Nós fechamos por aqui. Chaleno Kiambote, muitas graças e até breve. Giri. Tamo Desvidania. junto. Desvidania. Foi. Tamo junto, família.